Esse livro surge num contexto em que há uma mobilização de uma camada da sociedade brasileira, especialmente ligada à cultura e aos intelectuais, que está tentando fazer alguma coisa para denunciar o que está acontecendo na Amazônia e para chamar a atenção para o descalabro da questão indígena. Então, esse livro ele é um projeto muito interessante porque ele é construído a 4 mãos, ou quer dizer, 4 mãos não, 8 mãos, pelo menos, né? Então, ele é uma aposta de um editor, que é um editor interessantíssimo, que chama Regastein Rocha, que é um editor que nos teve uma gráfica, um mineiro, né, de Passa Quatro, que veio para São Paulo, trabalhou um pouco com publicidade, mas ele teve uma editora chamada Praxis, e ele era muito interessado pelas questões indígenas, ele publicou alguns livros ligados a isso, inclusive planejava fazer uma grande coleção sobre a história indígena brasileira. Ele estava próximo do Darcy Ribeiro nessa época, e ele é o cara que se dispõe a fazer essa publicação e organiza a Cláudia, o George Love, que era um fotógrafo americano também muito interessante, que é, digamos, o coautor desse livro, né, e eu acho que cuja visão está muito presente na forma como o livro está estruturado. O George era um fotógrafo que trabalhava nos Estados Unidos, fundou uma associação que chamava Heliographers Association, uma associação de fotógrafos que tinha muita conexão com o trabalho do Minor White, que queria desenvolver a questão da subjetividade na fotografia, né, a expressividade, que achava que era importante você se colocar nas imagens e as imagens transmitirem uma carga emocional muito forte. E o George, ele trabalhava nos Estados Unidos. A Cláudia, numa visita aos Estados Unidos, acaba conhecendo o George, eles se aproximam, ela volta para o Brasil e o George volta muito interessado na própria Cláudia, e eles acabam se casando e trabalhando por um tempo juntos na revista Realidade. Então também aqueles já não eram mais casados, mas o casamento deles, que foi um casamento relativamente rápido, foi um casamento muito, eu acho, muito influente na trajetória da Cláudia, porque eu acho que ele trouxe uma série de questões novas para ela sobre a fotografia, né? Então, o livro tem também a participação de um designer gráfico muito importante, um artista plástico, né, que teve formação de designer gráfico, que é Wesley Ducli. Então, essas 4 cabeças assim, muito interessantes, muito livres e muito ambiciosas, né, se juntaram e montaram esse livro com o propósito muito claro de fazer uma defesa, né, e de chamar a atenção para a questão da amazônica. O livro tem uma história também muito curiosa, porque o próprio Regastein estava sofrendo isso, a turma da Realidade, onde a Cláudia trabalhava naquela época, o George Love também, quer dizer, onde eles tinham trabalhado, tinham sofrido uma grande perseguição da ditadura. O Regastein também estava sofrendo muita pressão da ditadura por causa das obras que ele estava publicando. Eles todos sentam ali, eles editam o livro. Quando o livro começa a ser impresso, o Regastein conta que ele teve que levar os originais para aprovação dos militares, e os caras ficaram completamente contrariados, né? E no final aprenderam uma parte do livro, porque o livro teria também um texto do poeta Tiago de Mello, que tinha sido convidado para escrever sobre o livro, já a partir das imagens. É um texto que o Tiago de Mello fez provavelmente em 78, e que era um texto assim, muito interessante, porque ele tem toda uma explanação sobre a riqueza e a diversidade da Amazônia, e depois uma denúncia muito pesada sobre as atrocidades que estavam sendo cometidas, não só pela exploração da flora, né, com desmatamento, como pela questão da pecuária, que estava tendo o favorecimento das multinacionais para desenvolver a pecuária na região. Ele fala da questão, enfim, da extinção de animais selvagens e raros que estavam sendo comercializados, as peles estavam sendo comercializadas, fala da entrada das empresas multinacionais estrangeiras, ele fala ele vai elencando um monte de assuntos com bastante verve, assim, muito enfático na responsabilidade pública que a gente tinha de cuidar disso, e na falta de responsabilidade com que a gente estava lidando com essas questões. E ele continua o texto fazendo uma crítica muito grande à questão indígena, dizendo que todo o problema indígena era um problema de responsabilidade nossa, porque a gente estava destruindo essas culturas que viviam numa certa
enfim, harmonia ou numa certa dinâmica ali há muitos anos, e a gente estava criando uma transformação radical nisso que estava levando ao genocídio. Então, ele claramente acusava o governo de genocídio e, obviamente, isso era para os militares era uma coisa horrível. Eu até tinha separado um trechinho aqui do texto do... Olha bem, leitor companheiro, olha devagarinho estas fotos que captam para perdurar no tempo o momento de vida de uma tribo de índios na Amazônia. Não te chama atenção para a beleza, de fina qualidade poética. Não, olha bem detidamente porque está seguramente diante de um dos últimos testemunhos que ainda resta na Amazônia, quase intacta em sua pureza, da vida dos seres humanos que primeiro habitaram essa selva e cuja raça está caminhando já muito perto do fim. A verdade é que no céu dos índios, apodrecido pelo furor branco, já se apagam as últimas estrelas. Então, esse texto é interessante porque ele chegou a ser impresso, então o livro teria um texto, e no fundo é curioso porque seria o único texto em que menciona o fato de que as pessoas que aparecem nesse livro são Yanomami, porque hoje em dia, como o livro existiu, ele é um livro totalmente sem texto, né? Ele é só uma longa sequência de imagens, é um livro bem silencioso, assim, do ponto de vista do texto, mas o texto foi apreendido, todos os cadernos de impressão foram levados e ele acabou conseguindo, na verdade, produzir o livro sem ter nenhuma imagem. O Regasten também fala uma coisa interessante, que é o fato de que eles tinham pensado num título que era muito mais enfático em relação à questão da Amazônia, e ele ia ter um título assim, Ame a Amazônia, você não pode matar a Amazônia. O Regasten batalhava por um título que fosse claramente um título que apelasse para que o leitor se envolvesse com a questão e que divulgasse, enfim, claramente o que estava acontecendo. Eles, obviamente, não conseguiram aprovar esse título, tiveram que discutir questões e tal, e acabaram mudando o título para uma coisa que é simplesmente Amazônia, que aparentemente era um título neutro e que seria um título assim de um livro, enfim, como muitos dos livros que eram publicados na época, né, de apresentação desse grande continente verde, vazio, cuja riqueza maravilhosa podia salvar o país de uma crise econômica. O que é muito interessante no livro, se vocês perceberem, é a forma como o Wesley Dukili, que é o designer, resolveu quebrar o título, e eu acho que isso não é acidental, né? Ele fez um reforço claro, gráfico, muito sutil também, para fazer com que, de alguma maneira, você entendesse que o argumento aqui era para você, obrigado, criar alguma empatia com essa questão. Então, acho que isso é um contexto político do livro. Eu acho que é importante porque ele não é um livro onde a gente olha para ele como um livro de uma potência estética assim, muito forte, mas eu acho que o mais bonito da compreensão desse livro é você associar essa questão estética com a defesa política que estava por trás dessa obra e com todas essas articulações que essa turma estava tentando fazer para colocar uma questão e driblar todos os entraves que podiam impedir que essa questão aparecesse. Eu acho bonito como eles também resolveram um livro que é absolutamente visual, assim, muito forte, gráfico, mas ele é todo contido na apresentação. Você olha, não tem nenhuma imagem, né? Ele abre assim de uma forma até um pouco austera na aparência, né? A primeira foto vai... Enfim, há uma série de associações gráficas que eu acho que dá para fazer, toda a questão da exploração do ouro e o uso desse dourado no título. Eu acho que a questão da madeira e do desmatamento, você poderia, de uma certa forma, ler nessa capa de tecido marrom, na forma como eles fizeram uma espécie de casca que envolve esse miolo bonito do livro. Há uma sutileza que, hoje em dia, é difícil saber. O Wesley já morreu, o George já morreu, a Cláudia está velhinha, ela nem lembra de todos os detalhes da feitura do livro, e o Regastein também já é um senhor de idade, lembra de algumas coisas, mas não de todas as decisões, então é um pouco difícil hoje conseguir acesso a entender exatamente por que cada coisa foi feita no livro, mas eu acho que as coisas estão aí para a gente ler desse jeito. Uma coisa muito importante, muito interessante é a forma como o livro abre, né? É um livro, o próprio Regastein fala que ele conseguia dinheiro para fazer essas obras. O Regastein era um editor maravilhoso, muito interessado em fotografia e impressão de livros, era um cara assim realmente brilhante. Que tinha não só a editora, mas uma gráfica, então ele podia desenvolver coisas super interessantes. Ele era muito cuidadoso com a impressão, com as imagens, assim, era um técnico gráfico também. Isso era uma questão muito associada à produção dele. E ele
quando publicou esse livro, na verdade isso foi quase o canto do cisne dessa editora que ele tinha, a Praxis, porque a editora logo depois foi fechada, foi invadida pelos militares, tudo foi apreendido, e ele teve que fechar a editora. Ele tinha investido uma grana nesse livro, porque, segundo ele conta, ele inclusive pagou para o George Love voltar à Amazônia para fazer algumas fotos novas para essa edição. O George Love era um cara meio duro, que sempre precisava de ajuda, assim, era muito afim, disponível, muito criativo, mas, como muitos artistas, era um cara que estava sempre assim no perrengue, como se diz. Eu acho que queria só lembrar da Praxis, porque é tão interessante que ele fecha essa editora. Ele foi responsável, por exemplo, por um livro muito importante que é o Xingu, da Maureen Basiliot, que é um livro que teve uma edição assim especial, não é bem um livro, né, um portfólio de imagens, mas que é super interessante porque ele conta que acho que foi impresso em 6 cores, né, não sei para quem conhece técnica de impressão, mas em geral um livro é impresso em 4 cores. Eles usaram 2 cores extras para dar mais intensidade nas imagens, e ele inclusive disse que precisou importar da Alemanha um pigmento de vermelho muito específico, muito especial e puro para imitar ou para simular a cor do urucum, que a Maureen tinha muito claro que ela queria um vermelho urucum que aparecia nas imagens dos índios xinguanos pintados de urucum, e eles desenvolveram inclusive como uma forma de imprimir isso graficamente. Então a Praxis, só para terminar a história do Regastein, a Praxis foi fechada e ele depois conseguiu, inclusive com a ajuda do Wesley Ducli, abrir uma outra editora que se chamou Raízes, e que também foi uma editora bem importante porque produziu vários outros livros fotográficos e visuais importantes na época. O Wesley cedeu um galpão que tinha, o Bard ajudou o Regastein com grana para montar essa gráfica, e ele voltou a trabalhar como editor. Sempre também a ditadura começou a abrandar um pouco ali, mas ele teve sempre essa tensão de conseguir aprovar os projetos mais ousados que ele fazia, né, ao lado dos projetos de publicidade que conseguiam sustentá-lo. E eu acho que o Amazônia é muito forte porque ele é uma longa sequência de quase 150 imagens, não tem nenhum texto, né, nenhuma pausa clara, assim, não tem página branca, não tem capítulos marcados claramente, embora eu acho que o livro certamente tem capítulos, tem fases e momentos, né? Começa com uma imagem bem estranha, e na verdade isso é a imagem de uma ponta do rolo de filme de slide que o George Love colecionava, e que ele tinha, ele tinha vários desses filmes guardados, ele colecionava essas pontas, e ele, segundo ele diz, ele resolve abrir o livro com essa imagem para reforçar o fato de que o que eles estavam fazendo era uma interpretação fotográfica muito pessoal dessa questão da Amazônia e da questão indígena. Não era para você olhar o livro e olhar a fotografia como uma janela, assim, através da qual você vê uma realidade, mas era para você o tempo todo ter marcado a ideia de que isso é uma interpretação pessoal, de que isso é artificial e isso é uma construção fotográfica bidimensional. E isso é um discurso que o George Love faz muito claramente sobre o trabalho dele, e que no livro é muito marcado, não só por essas pontas de filme que aparecem a cada momento, assim, ao longo do livro, mas também pela decisão deles de imprimir em volta de cada fotografia a margem preta do cromo mesmo. Então é um livro fotografado inteiro em cromo, e o George Love também diz isso. Ele fala, eu quis reforçar a ideia de que isso é uma fotografia e não a coisa em si. Acho que quase todas as imagens incluíram a própria borda do cromo na reprodução da imagem, né? E, segundo o George Love, também isso era para reforçar essa questão. O George tem uma fala sobre o livro que é o seguinte, só para contextualizar, antes desse livro, eles trabalham na Amazônia, na revista Realidade. Depois, na exposição lá, isso está mais bem explicado, mas há uma revista da revista Realidade publicada em 1971, em que vários fotógrafos são enviados para a Amazônia para fazer trabalhos e para documentar a região. A partir da tentativa ali tinha esse grande interesse nessa questão, esse conflito, na verdade, do desenvolvimento, e a revista resolve fazer uma aposta num número especial para mapear todas as questões que estavam envolvidas em torno da Amazônia. Então, muitas das imagens que o George produziu para esse livro fazem parte dessa matéria que ele produziu naquela época, em que a revista gastou uma baita grana para eles voarem os deltas dos rios, para eles percorrerem toda a região e documentar um pouco a Amazônia. Então ele retoma aquelas imagens e acrescenta imagens novas.
E o George diz o seguinte: depois daquele trabalho para a realidade, eu voltei para a Amazônia anualmente no período em que se seguiu até 1975 e depois de novo em 78. No final daquele ano ficou programado que sairia um livro resultante dessas viagens. Na verdade, o livro surgiu das convicções sobre a natureza da fotografia e sobre a experiência na região, numa tentativa de conciliar esses dois universos. A Amazônia era o tema, mas o objetivo era mostrar que uma foto não é uma representação fiel do assunto. O livro foi construído para traduzir essa tese, de que aquilo que a fotografia mostra é uma impressão da realidade, apenas a minha impressão. O que você vê é a foto da floresta, não a própria. Não é o céu que você vê, é o filme. Não é um livro da Amazônia, é um livro de filmes. O livro nunca foi entendido. Também ele foi simplesmente banido na época, a hora da censura. Nunca chegou ao público. Tiraram o texto. Achávamos suficiente o leitor ter uma introdução poética da recriação de atmosfera para estar preparado a se lançar nas imagens, onde a atmosfera, e não a fidelidade a um assunto, era o objetivo. O livro, quando você entra de fato nas imagens, e olha com atenção, é por isso que a gente resolveu fazer digamos, espalmar o livro desse jeito, assim, para que você pudesse ter acesso, claro, a todas as duplas e entender, assim, a sutileza e a astúcia da edição mesmo fotográfica, né? É um livro que é altamente narrativo, assim, que é uma espécie de conto fotográfico, que tem um discurso visual e estético muito claro, e isso é minuciosamente construído através da edição das páginas. Você percebe, depois acho que dá para olhar ali com calma, mas assim, o livro começa com uma espécie de sobrevoo da região. Você vai sendo apresentado à bacia amazônica, ao relevo amazônico, aos deltas ali, ao delta do Amazonas, mas também a outros rios, né? Obviamente, como vocês ouviram diretamente do George, não tinha uma preocupação de representar uma coisa específica, né? As fotos não têm uma legenda que diga assim, isso é aquilo, né? Você está se envolvendo afetivamente, emocionalmente também com uma região. Tem uma decisão muito bonita, eu acho, desde o começo, de criar esses espelhamentos das imagens. Ele é todo, digamos, um pouco vertiginoso, assim, porque ele muda os planos, ele repete coisas, ele usa assim, uma estrutura de edição das imagens super bonita, que dá ritmo também, né, para essa narrativa. Você vai... Tem uma relação bonita também do sol, que vai amanhecendo ou entardecendo, não dá para saber direito, mas tem um cuidado de construção muito grande. E tem um uso também dessas distorções gráficas. Em algumas fotos dá para ver, eles usavam muito, nessa época, um filme infravermelho, que era um filme que estava sendo usado também, que tinha sido desenvolvido pela NASA, mas estava sendo usado também pelo governo brasileiro nas pesquisas aéreas que eles faziam para mapear as riquezas da região. Então você tinha, naquela época, um programa muito conhecido que chamava Radam Brasil, que tentava mapear riquezas, e era um avião que, na verdade, percorria, fotografava o território amazônico e tentava, através da aerofotogrametria, construir o relevo desse território e tentar determinar que tipos de minerais você tinha e que podiam ser explorados nessa região. A divulgação desse material é traumática para a questão indígena, porque isso leva a uma corrida da mineração para a região, mas é muito curiosa a forma como eles absorvem essa questão, eu acho, incorporando o infravermelho nas fotos que eles estão fazendo, e também, de uma certa forma, eu acho, incorporando essa ideia de tira narrativa, porque nas descrições que você vê do projeto do governo, ele fala: o que nós temos agora é uma longa tira de não sei quantos metros que mapeia toda a região amazônica num grande contínuo, porque esse avião faz um percorrido, assim, ele faz uma espécie de percorre-linhas, né? Então, eu acho que também isso é uma associação interessante para pensar a maneira como eles editaram o livro, que é uma baita tira ininterrupta, assim, que vai indo para um desenvolvimento mais dramático. Então, esse primeiro capítulo, eu acho que do livro ele é todo aéreo, né? Você vai sobrevoando a região e, de repente, esse sobrevoo vai descendo, parece mesmo que você está acompanhando assim, um pássaro. Ele vai entrando um pouco mais dentro na mata, e eu acho que começa um segundo capítulo quando ele quase que mergulha numa espécie de um igarapé. São fotos... Todas essas fotos do começo são fotos do George Love. Eles assinam tudo em conjunto, não identificam, mas a gente sabe porque são fotos... Primeiro porque o George tinha um problema respiratório e ele não caminhava no solo ele sentia muita dificuldade em ficar na mata por causa da umidade assim muito fechada, então ele em geral pedia para fazer fotos aéreas.
E depois porque a gente consegue encontrar essas fotos, às vezes, na realidade ou em outras coisas que ele publicou, porque ele reusava muitas das imagens. Então o livro entra mesmo, ele mergulha quase que na água, assim, depois desse grande voo que apresenta a mata e os animais, ele mergulha na água e começa a fazer uma apresentação, eu acho, dos Yanomami mesmo, sem identificação, né, de que são Yanomamis, mas você vai vendo assim entre... É bem bonito porque eles começam a aparecer, inclusive, entre folhagens, assim, de uma forma muito cinematográfica, que você vai se aproximando assim de um grupo que está lá vivendo a sua vida numa certa harmonia, e aos poucos você vai conhecendo melhor esses personagens, enfim, e criando uma maior empatia. Ao longo do livro tem, de novo, as pontas fotográficas que aparecem, tem algumas imagens... É muito bonito porque eles não fizeram uma edição também assim rigorosa, super cartesiana, sabe? O livro tem, em geral, ele vem uma página por imagem, mas de repente aparece uma imagem que está virada e tem um branco em volta, ou às vezes aparece uma imagem que está estourada numa página dupla. Então acho que tinha uma sensibilidade muito grande de ir construindo a narrativa e deixar a narrativa dar a solução gráfica que ela precisava ter, sem tentar criar a priori uma espécie de padrão que se aplica assim como uma fórmula matemática. Então, essas fotos todas da mata são fotos da Cláudia. Ela é que realmente estava fazendo esse contato mais direto com o Yanomami. O George Love chega aí com ela, ele também fotografa, mas hoje a gente sabe que era ela quem estava... que é quase um ensaio mesmo sobre esse cotidiano da vida da mata dos Yanomami, né? Esse segundo momento tem um clima bem diferente, porque você tem um envolvimento humano, tem uma relação, tem inclusive umas fotos assim, que você tem os Yanomami com um olhar assim, super direto para a câmera mesmo, né? Aí o livro continua e ele entra num segundo momento, que eu acho que é o momento do ritual xamânico mesmo. É muito bonito porque isso vai sendo apresentado, eles conheciam, estavam envolvidos, mas também não tem assim a tentativa de ser didático, você tem que reagir à questão visual mesmo, né? E aí eu acho que entra nesse momento aqui, que é o momento de acompanhar mesmo a coisa que é uma coisa central da cultura Yanomami, que são as cerimônias funerárias e as cerimônias de relacionamento de comunidades, né, que são grandes rituais em que, em geral, acontecem uma vez por ano, mas são rituais longos, de muitos dias, em que eles se preparam muito, e são, na verdade, os rituais em que você homenageia um morto e também refaz as alianças entre as comunidades vizinhas. Então, durante esses rituais, você convida os vizinhos para virem participar, oferece comida e eles participam e você tenta refazer os laços ali, as brigas, os casamentos, enfim, é toda uma reorganização social. E é também um momento muito interessante porque é o momento em que os pajés inalam a Yacuana e eles estão dos espíritos Yanomami, né? Os Yanomami têm uma relação com os Chapiri, que são esses espíritos bem entre aspas, mas enfim, como a gente traduz, mas são essas entidades que espelham todas as outras entidades que estão aqui na Terra e que são entidades invisíveis para as pessoas normais, mas que os xamãs invocam e vêm, e são pequenos seres minúsculos que moram nas montanhas e que flutuam nas florestas, e que eles, durante essas cerimônias, invocam, e esses seres se reorganizam, e eles, através de uma descrição também muito importante, aí eu queria ler só uma citação aqui do Davi Copenaua, que é o grande líder que vai... a grande liderança Yanomami que vai brigar com a Cláudia para a demarcação da terra indígena, a maneira como ele descreve isso, porque eu acho que tem uma coisa muito radical na forma como a Cláudia resolve fotograficamente a questão da espiritualidade Yanomami, né? E essas fotos em que ela realmente leva flashes e luminárias e começa a tentar fazer uma representação de uma cultura imaterial e de uma abstração visual, né? De uma cultura que não é fotográfica, claramente, para que a gente consiga entender a dimensão complexa e a beleza, enfim, esse transe dos rituais é muito interessante, e eu acho que é um ápice assim, da narrativa do livro, que entra nesse momento, quando você tem toda a coisa alucinógena representada em imagens. Mas o Davi fala: deitaram minha imagem no peito do céu, ele está falando dos Chapires, no centro do seu espelho. Era apavorante, mas meu medo se dissipou logo, pois tudo que eu via era magnífico. Apesar da distância, eu distinguia com nitidez os Chapiri e seus adornos coloridos e brilhantes. Olhavam todos para mim. A sua tropa descia dos confins do céu, carregada por milhares de trilhas reluzentes que ondulavam nos ares.
Eram tão velozes quanto aviões e produziam uma ventania poderosa. Aquela distância imensa não era nada para eles, afluíam sem parar, inumeráveis vindo de todas as direções como imagens de televisão. É super legal porque ele inclusive incorpora elementos nossos, né? Depois iam pouco a pouco se juntando diante de mim, como convidados a uma festa real, amontoados na porta da casa de seus anfitriões, ansiosos para fazer sua dança de apresentação. E segundo descreve o Davi, esses chapires entram assim num transe dentro no peito dos pajés, e através dessa morada na casa dos espíritos é que eles dançam e que eles também respondem às questões que o pajé tem para reorganizar socialmente a vida indígena. Então acho que isso é um momento assim, muito interessante de como a Cláudia chega numa coisa absolutamente original assim, da representação fotográfica da questão indígena, né? Um entrosamento total entre a compreensão que ela tem dessa cultura e a liberdade com que ela cria a partir disso. É uma coisa assim, muito diferente de qualquer outra coisa que estava sendo produzida pelos artistas, pelos antropólogos e pelos jornalistas em relação à fotografia indígena. E o livro mergulha, de fato, nesse transe, tem várias imagens dessa sequência. Acho que, então, isso é uma foto, por exemplo, da Cláudia. Toda essa festa, ela gira em torno dessa, né, de homenagear esse morto. E essa é uma foto da urna suspensa na mata, fotografada com um filme infravermelho que dá essa coisa, cria essa associação também com uma mata, né, flamejante. Eu acho que tem uma visão não só da questão onírica, assim, dessa espiritualidade indígena, mas também do cataclisma que está sendo gerado pela exploração econômica. Eu acho que enfim, uma produção fotográfica de uma riqueza muito especial. E aí o livro entra numa sessão final, eu acho que é já a Cláudia refotografando as suas próprias imagens. Ela faz cópias dessas imagens e refotografa imagens que ela fez. Vocês podem ver que, inclusive, aparece esse reflexo de luz, né? Como ela, se eu não me engano, ela punha essas cópias assim, meio com uma luz direcionada e batia assim, fotos para refotografar isso, e ela vai criando essa sequência de rostos e de imagens espectrais, assim, que eu acho que tem uma associação muito grande com a questão da ascensão espiritual mesmo, né? Porque depois da morte, justamente, há uma questão interessante, porque os Yanomamis, eles destroem tudo que pertencia à pessoa para que esse espírito possa subir para o dorso do céu e você possa estancar o sofrimento. Então há um longo ritual de lamento e de choro, mas também de apagamento dos vestígios materiais dessa pessoa aqui na terra, digamos, né, no que a gente chama de terra. Eles queimam os objetos, os utensílios, eles raspam o tronco onde a pessoa amarrava a rede, apagam as pegadas. Há um processo assim de luto mesmo, né, que se dá pelo apagamento dos vestígios da pessoa aqui na Terra. E esse espírito, acho que aqui dá para ver bem, porque tem eu não sei, enfim, associo isso, claro, com uma espécie de transcendência assim, espiritual. E eu acho que é bonito que também o livro resolve isso através de uma espécie de transcendência fotográfica também, porque ele está revendo o arquivo, ela está refotografando imagens que ela já fez, que eram documentais, que diziam uma coisa, e que o sentido vai sendo mudado a partir de uma nova intervenção e de uma reinvenção disso. Então, eu acho que o livro tem também esse final muito bonito que, né, revê todo o sentido da representação fotográfica e o sentido das próprias imagens nessa associação muito intensa com o sentido da imagem para a cultura Yanomami. Então acho que é isso. Ele termina com esse garoto, o Tiago de Mello até fala com um olhar triste, meio desamparado, assim como que se estivesse pedindo a nossa ajuda e o nosso engajamento para se envolver com essa questão. E, obviamente, todo esse filme acaba com uma ponta, como se isso tudo fosse parte de quer dizer, isso é parte, enfim, reforçando essa ideia de que isso é parte de uma interpretação fotográfica feita por essas pessoas, enfim, que não é, de fato, uma verdade sólida, né, que você impõe, ou uma coisa com a qual você não possa discordar, talvez.